bem, gente? Voltando aí a nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos fazendo uma dupla de 2, né? Eu e o pastor Rafael aqui falando sobre exatamente uma pergunta. Pastor, eu quero mudar, mas não consigo, né? É até legal esse tipo de pergunta, né? Porque eu vou te falar, Rafa, a maior parte das pessoas, elas não sabem que precisam mudar. E esse é um detalhe legal para a gente entender que a nossa vida, gente, como eu falei aqui no programa inicial, é uma vida de etapas de transformação. O desejo de Deus é que eu e você sejamos mais semelhantes a Ele, em termos de caráter, em termos de procedimento. Se você permite ser influenciado pela verdade, você vai se tornando transformação numa pessoa melhor. E esse é um legal, porque nós vamos voltar a um verso aqui, de repente eu nem falei ainda, mas é um verso muito conhecido. E nós sabemos que ele é poderoso demais para nos abençoar nessa questão de mudança. Quer ver? Nós vamos a Romanos capítulo 12, lá no verso número 2 diz lá, e não vos moldeis. Em algumas versões está, não vos conformeis com este século ou com esse mundo. E o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui? É para que eu e você, a gente não permita ser moldado pela maneira mundana de pensar. Essa maneira mundana de pensar não tem trazido resultados para as pessoas. Ela nos afasta de Cristo. Se nós estamos querendo ser iguais a Cristo, o mundo nos afasta de Cristo. A maneira de pensar do mundo, que é uma maneira muitas vezes crítica, racional, ela nos afasta da simplicidade do Evangelho. Tá, mas olha só, deixa eu te perguntar sobre isso. Isso o Rafa está falando, é isso mesmo. Nos afasta de Cristo, mas vamos lá. A maneira como o mundo pensa não traz prejuízo? Totalmente. Só traz prejuízo. Olha só, gente, como é que o mundo pensa a respeito de ser família, né? Sobre outras pessoas. O Rafa está falando. É tanta coisa ruim que não tem base na verdade que as pessoas não são construídas. É interessante quando Satanás ele chega para testar Adão e Eva, ele chega, porque vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. A ênfase do mundo está na própria pessoa, no ego da pessoa. Isso. A ênfase de Cristo, e é muito interessante porque quando a gente aprende sobre salvação, a gente sabe que uma das primeiras coisas que Jesus faz não é somente nos levar para um novo destino, um novo futuro, é nos salvar de nós mesmos. Ou seja, ele nos coloca num corpo, ele nos coloca numa família, ele nos faz fazer parte de um exército. Sim. Ou seja, o foco deixa de ser eu para ser nós. O mundo foca em eu, em mim, somente eu. Mas Cristo, ele estabelece uma nova visão. E é ruim isso, né, gente? Porque quando você foca em você mesmo, o Rafa está falando aqui, eu estou me lembrando, há uma tendência a achar que tudo tem que ser para o bem para mim. Mas espera aí, se eu não penso no outro, se tudo é para mim e o outro pensar tudo é para ele, onde é que a gente vai ter um denominador comum para ter uma coisa construtiva? E não tem, é isso que acontece. Sabe, o aumento hoje do egoísmo, do egocentrismo, de você enxergar você e os teus desejos, o que eu quero, faz com que as pessoas sejam afastadas. Agora veja só, Rafa, vamos aí falar para a rapaziada que está nos assistindo. Olha que legal, Mateus capítulo 24. Jesus, ele quando fala com os discípulos sobre o fim dos tempos, ele fala algo bem interessante, né, a respeito dos sinais ou das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. E agora vamos olhar aqui, porque aqui é uma expressão muito legal, Jesus dizendo como seria, escuta bem, Rafa, a condição do ser humano no fim dos tempos. Então ele diz lá que nos últimos tempos, muitos irão se ofender. Seriam pessoas que toda hora se ofenderiam por qualquer coisa. Está dizendo que iriam trair, odiar uns aos outros. Meu Deus do céu! Que comportamento é esse? Que maneira de ser essa? Que não traz benefícios para ninguém, que não constrói nada, gente. E isso aí é que a gente começou a ler lá e a gente vai continuar no próximo programa falando sobre não se molde, não se conforme a um padrão desse mundo de pensar egoísta, esse mundo que pensa para si mesmo, que pensa só no seu umbigo, que não considera a pessoa que está ao seu lado. Eu vou te falar, e falo para você também como eu falo para a igreja, essa aqui é a maior causa de divisão que existe. Hoje, então, se as famílias não estão estruturadas mais, elas não estão sendo construídas, porque essa maneira de ser
de pensar, porque obviamente eu sou aquilo que eu penso que eu sou, o meu conteúdo de crença a respeito de como eu devo ser e viver, ele está todo contaminado por esse padrão do mundo de pensar. Cara, e cada vez mais as coisas estão piores, né? Olha aí, nós vamos continuar no próximo programa, que eu já estou empolgado. Olha aí, eu também. Porque é o seguinte, gente, a palavra de Deus é a tua esperança, rapaz. É a tua esperança e a minha também, né? Então, nós vamos continuar a partir desse verso aí e vamos dar sequência aí, tá legal? Olha só, se você quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, bota aí pra gente, escreve lá no comentário uma dificuldade que de repente é importante para que a gente, né, Rafael, a gente possa ter aí umas ideias do que a gente conversar. Eu não estou aqui conversando simplesmente o que eu acho, o que eu penso. Eu estou colocando a base da verdade. É a verdade que nos abençoa em tudo, né? Então, dá um like aí nesse programa, se inscreve no nosso canal e deixa esse comentário aí, porque é importante para todos nós. A gente se vê.